Hoje estudaremos o livro Palavras de Vida Eterna, na lição 24, Liberdade em Cristo. E quem irá contribuir com o estudo é a nossa amiga Gisele Eleutério. Gisele, seja bem-vinda e bom estudo para nós. Boa noite. Nós vamos dar continuidade ao livro, né, Palavras de Vida Eterna. Eu sempre gosto de mostrar as capas, né? A gente tem duas possibilidades aí de edições e a gente está estudando ele semanalmente e hoje nós vamos estudar a lição 24. Mas antes da gente começar a lição 24, eu sempre gosto, quando a gente estuda Palavras de Vida Eterna, da gente ler um pouquinho, né, ler a mensagem de Emmanuel, que ele começa o livro. Estamos agrupados nessas páginas, os leitores amigos e nós outros, procurando o sentido de teus ensinamentos, com as chaves da doutrina espírita que nos legastes pela mão de Allan Kardec. Reunidos, pois, a fim de ouvir-lhe as lições claras e simples, nós te pedimos entendimento. Né? Então, é importante que todas as vezes que a gente se debruce sobre uma literatura doutrinária, que a gente consiga ter a humildade de pedir o entendimento. Né? Isso é o próprio Emmanuel que nos orienta, que a gente peça entendimento. E lembrando-te a presença no monte, à frente da turba sequiosa de consolo e esperança, nós te suplicamos ainda inspiração e bênção, para que te possamos compreender e aproveitar o exemplo de amor e a mensagem de luz. Quando ele fala da presença no monte, à frente da multidão, a gente tem que entender que esse monte significa um plano mais elevado do nosso entendimento. Então, Jesus está acima, né? E para isso nós precisamos pedir entendimento e sabedoria para entender as mensagens. Então, é bem pertinente que a gente faça essa reflexão todas as vezes que a gente se debruce sobre um ensinamento doutrinário. A lição que a gente vai trabalhar hoje é a liberdade em Cristo. É a lição 24. E como normalmente a gente faz, eu acho mais fácil, eu vou ler a lição e aí depois a gente faz uma reflexão sobre ela. Estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Algemas da ignorância e crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Não exibe uma infância destacada no burgo em que se acolhe a sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores de sua época. Inicia o apostolado da Boa Nova sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contentando-se a adesão dos pescadores de existência singela. Fascinando as multidões com a sua lógica irresistível, não lhes assula qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do espírito. Impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe como a coroa de rei que ele não aceita. Observando o povo jugulado por dominadores estrangeiros, não lhes aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhe ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Sabe que Judas, o companheiro deste toso, surge repentinamente possuído por desvairada ambição política, firmando conchavos com perseguidores da sua causa sublime. Contudo, não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Não ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza com que negará diante do mundo, mas não se exaspera. Por isso, e ajuda a cada vez mais. Ele que limpara leprosos e sarara loucos, que restituir a visão aos cegos e o movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz da morte. Reflitamos, pois, que a liberdade segundo Cristo não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Esse é o texto. É um texto importante que vai fazer com que a gente faça de fato uma reflexão do que é a liberdade. O que a gente entende por liberdade e o que a gente deve entender por liberdade em Cristo, né? E aí ele faz, ao longo do texto, ele faz uma análise do proceder de Jesus desde a tenra idade, a infância, sem burguesia, o respeito pelos doutores, apesar de intelectualmente ele se mostrar muito maior, o respeito, né, pelas leis de César, né, necessárias naquele momento, a sua associação a pescadores, as pessoas mais simples, a sua negação ao ser rei, né, não querer o poder, o seu respeito a Judas e Simão Pedro, né? E aí vai mostrando como que, por seu exemplo, ele nos mostra o que de fato é ser livre, né? Então vamos refletir sobre isso. Então qual que é essa reflexão? Não enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum, né? Nós estamos acostumados a entender liberdade com rebeldia, né? É assim na nossa vida atual, a gente sempre associa, então tem até uma frase que é: não há liberdade sem rebeldia. E aí eu coloco uma interrogação enorme: será? Né? Quando a gente se rebela, que a gente quer se tornar livre de algumas amarras, sejam culturais, sejam, sei lá, cívicas, algumas, né? Vamos pensar no nosso crescimento enquanto ser humano, né? Que o adolescente começa a se rebelar contra as normas da sua casa, sobre a rotina dessa casa, ele passa a questionar, ele não quer porque ele quer ser mais livre, né? E o ser humano, ele vai ao longo da história mostrando exatamente isso, que ele consegue a liberdade a partir de uma rebeldia. Só que é exatamente isso que Jesus vem trazer para a gente na sua lição 24, que a liberdade em Cristo, ela não está vinculada à rebeldia. Ele não foi rebelde em nenhum momento da sua existência, né, quando ele esteve encarnado. O que aconteceu? Ele seguiu os desígnios de Deus sem nenhuma rebeldia, mas altamente livre, né? Então, a primeira reflexão que a gente faz é que a liberdade em Cristo, ela não usa da rebeldia. O texto traz: através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se ao valoroso, ao arbítrio de nosso Pai. Ele confiou o tempo todo. Ele confiou nos propósitos. Seja feita a vossa vontade, assim na terra quanto no céu.
né? Então, ele não se rebelou e ele se curvou à vontade divina, né? Não exibe uma infância destacada na burguesia, não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores de sua época. O que ele nos traz? Né? A questão da simplicidade, da humildade e do respeito. Apesar de ter todo o desenvolvimento intelectual e moral, ele teve, né, em todo o seu percurso aí em Cristo, exemplo para a gente, a humildade, o respeito e a simplicidade em lidar com todo aquele potencial. Não constrangia as grandes inteligências a aceitarem a doutrina santificante, contentando-se a adesão dos pescadores de existência singela. Né? Em momento algum houve obrigatoriedade. Né? Em momento algum houve imposição, autoritarismo, né? Que é uma distinção importante que a gente faz do exemplo de Jesus. O que é autoritarismo? É autoridade. Ele tinha autoridade moral, mas ele nunca usou de autoritarismo para conseguir agregar adeptos, né? Fascinando as multidões com sua lógica irresistível, né, a questão da autoridade moral, não lhes assula qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do espírito. Então, ele propõe a mudança mediante o próprio coração. Né? Tamanha era a autoridade moral, tamanha era, né, a envergadura evolutiva desse exemplo maior nosso, da orbe. O que acontece? Ele se coloca, então, né, não como um reivindicador social, mas ele mostra que a mudança, ela ocorre no próprio coração de cada um. Que a liberdade se constrói sem rebeldia no coração de cada um deles. Impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe com uma coroa de rei que ele não aceita. Como era pautado na questão da humildade, do respeito, da simplicidade, ele recusa as honrarias. Ele recusa esse lugar de rei. Observando o povo jugulado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhes, ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No início do Evangelho, o que a gente estuda no início do Evangelho? Eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la, aprimorá-la, aperfeiçoá-la, né? Então, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, em momento algum, ele prega a indisciplina, ele prega a rebeldia para que esse povo se torne livre. Ele faz com que a lei se cumpra, ele aprimora essa lei, e aí, a partir disso, ele faz com que a pessoa consiga entender que não é através da rebeldia e das reivindicações sociais, e sim que a liberdade em Cristo, ela é uma conquista íntima e evolutiva de cada um. Né? Não promove a expulsão de Judas no círculo mais íntimo e nem ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza, mas não se exaspera por isso e ajuda cada vez mais. Ele que limpara leprosos e sarava loucos, que restituía a visão aos cegos e o movimento aos paralíticos, não se exime. Ele foi preso, ele sofreu escárnio público, ele foi flagelado e ele sofreu a cruz na morte. Né? Então, apesar de todo o percurso
né, de vida, né, o que acontece é que ele chegou ao final e se submeteu aos desígnios, aos propósitos divinos. Então, reflitamos, né? Vamos tentar pensar o que é essa lição, que a gente tentou dar uma mastigada maior nela, assim, o que pormenorizadamente, assim, o que de fato essa lição nos traz. A liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, de empreender e fazer. Não é. Os nossos pensamentos são livres, né? Uma das perguntas mais, né, assim, a resposta bem clara do Livro dos Espíritos, qual a liberdade absoluta que a gente tem de pensar? O nosso pensamento é completamente livre. Se eu tenho liberdade para pensar, eu tenho liberdade para falar, e eu tenho liberdade para me comportar, para fazer, né? Essa liberdade para pensar, para falar e para fazer, ela diz o nosso livre-arbítrio. Eu sou livre, sim, para fazer aquilo que eu quiser, desde que, através da lei de causa e efeito, eu assuma a responsabilidade, né? Então, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras, elas têm consequências, né? E a gente tem que se responsabilizar por elas. Então, o nosso pensamento, ele pode ser tanto um pensamento criador, quanto ele pode ser um pensamento destruidor. Eu posso tanto construir, quanto eu posso destruir. Então, se eu sou livre para pensar e para me comportar, que é a questão da gente conseguir criar as coisas, co-criar as coisas. O ser humano ele tem uma capacidade intelectual fantástica para poder criar coisas. Nós podemos criar tanto coisas que nos libertam, quanto eu posso criar coisas que nos escravizam. Eu posso criar pensamentos, ações e palavras que me elevem ou que me rebaixem. Que eu crie coisas positivas ou crie coisas negativas, né? A liberdade, segundo Cristo, não é rebelde. Ele acatou, aceitou e entendeu os propósitos divinos desde a tenra idade. A liberdade em Cristo é a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, né? Jesus acatou, aceitou, porque ele confiava nesse propósito. Porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, né? E aí a gente tem que fazer a primeira pergunta para a gente, mas livres de quê? Se eu estou me referindo à liberdade em Cristo, e a gente fala tanto de liberdade, o que é liberdade? Né? Nós vimos que a liberdade em Cristo, ela não está associada à rebeldia. O que é ser livre de fato? Será que a liberdade por si só é a mesma liberdade em Cristo? Quando a gente faz a reflexão da nossa liberdade em Cristo, a gente quer se libertar de quê? Nós queremos ficar livres de quê, na verdade? Na verdade, nós queremos ficar livres das paixões, dos vícios, das vaidades, do orgulho, do egoísmo, dos rancores. Na verdade, a liberdade em Cristo é nos tornarmos livres de tudo que nos escravizam, nos prendem e nos impedem de sermos verdadeiramente livres para entendermos os desígnios divinos e evolutivos, né? Então, a nossa reflexão sobre a liberdade em Cristo é como que nós podemos nos tornar livres dessas amarras para que, de fato, a gente possa se prontificar aos desígnios evolutivos e divinos, né?
E o tempo todo nós estamos amarrados, né? Essa imagem, ela é bem esclarecedora, porque o tempo todo nós estamos amarrados. Estamos amarrados em vícios, em vaidades. Então, as amarras que nos impedem de ser livres para atender ao chamado divino, ao chamado evolutivo, essas amarras nos escravizam, que é a angústia, a fraqueza, a luxúria, a ignorância, a preguiça, a inveja, o rancor, ciúme, vaidade, soberba, o medo, o uso de drogas que não nos deixa livre, né? Se a gente for pensar, quanto um usuário de substância psicoativa é livre? Ele é completamente escravizado pelo uso do álcool e da droga, né? O vício escraviza. O usuário de drogas e de álcool talvez seja o exemplo mais fácil para a gente entender o que é uma amarra escravizatória. Como é que eu me escravizo? Né? Como é que eu me prendo e perco a minha liberdade? Né? A gente vê claramente que os usuários de drogas são pessoas que perdem completamente a liberdade de ser, de ter as coisas, porque tudo gira em torno de um rei, daquele que o escraviza, que é o vício na substância psicoativa, né? Que é o vício na fofoca, que é o vício na ignorância, que é o vício da vaidade, né? Vamos dizer hoje aí culturalmente que as pessoas estão massacradas por uma ditadura estética, né? Você tem que ser perfeito, o seu corpo tem que ser perfeito, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, não pode ter gordura, não pode ter isso. Essa massificação que escraviza grande parte das adolescentes, isso é ser livre, né? Se eu me deixo me escravizar por algumas questões, sejam elas pela vaidade, pelo orgulho, pela preguiça, pela ignorância, então a gente vai ver que a nossa liberdade em Jesus, ela não pode ser rebelde, mas ela tem que ser extremamente compromissada e responsável, em que eu tenha que me haver, eu tenha que dar conta de ficar livre dessas coisas, para que eu possa entender de fato, estar livre para entender os desígnios e me comprometer a viver o propósito como Jesus nos ensinou, né? E como é que a gente fica sem essas amarras? A gente viu que os vícios, eu quero me tornar livre daquelas coisas. E como é que eu fico livre disso? Como é que eu consigo me libertar da ignorância, da vaidade, da impaciência, da intolerância, da ambição, da vingança, né? Isso são as amarras que me transformam numa pessoa, né, quase que estática, se a gente for pensar em termos evolutivos, né? Amarrada, acorrentada a essas questões. E aí como é que eu me torno livre? A partir do momento que eu consiga quebrar essas amarras, que eu consiga quebrar essas correntes, que eu consiga me desvencilhar daquilo que não me deixa, de fato, seguir os desígnios de Deus. E aí, a única forma, pelo menos uma das formas mais eficazes que a gente tem, é a vivência das bem-aventuranças, né? Então, a gente sabe que as bem-aventuranças são, Jesus fala, que é a expressão que nos torna felizes e livres sob o aspecto espiritual. Então, se eu tenho gradativamente as bem-aventuranças, eu vou me tornando cada vez mais feliz e livre dessas amarras que eu falei anteriormente. Então, na verdade, as bem-aventuranças, elas são um conjunto de ideais, de ideias, com foco de amor e humildade, e com ensinamento de espiritualidade e de compaixão, né? Nós sabemos que toda bem-aventurança tem uma condição e um resultado. Então, a gente vai ver aí, seja bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E aí a gente sabe que como propósitos, a gente vai alcançar essas bem-aventuranças ao longo de um período. E para isso a gente tem a pluralidade do Espírito
e a pluralidade das existências, a imortalidade, a pluralidade das existências, a pluralidade das reencarnações e a imortalidade dos espíritos. Nós somos seres imortais e, através das existências sucessivas, do contínuo evolutivo, a gente vai conseguindo se libertar dessas amarras, né? É um processo longo, é um processo difícil, mas que a gente vai subindo degrau por degrau, degrau por degrau, até que de fato a gente consiga chegar a essa felicidade, que é a bem-aventurança maior, que é bem-aventurados pacificadores, porque aí nós vamos estar livres de todas essas amarras, né? Então a liberdade em Jesus, ela nos ensina através da sua, né, o texto nos coloca a história resumidinha dele, mas desde a tenra idade, né, o quanto ele sobressaiu intelectualmente, o quanto ele respeitou aqueles que ainda não estavam no nível evolutivo. E aí o que ele foi mostrando para a gente? Que a tal liberdade, ela não tem a ver com rebeldia, né? Essa tal liberdade que a gente busca tanto, ela nada mais é do que um movimento íntimo, gradativo, né, gradual, de tirar gradativamente as amarras que nos prendem e que nos escravizam. Que a gente consiga fazer essa reflexão. O que nos escraviza no nosso dia a dia, né? Uma rotina apertada de trabalho. Às vezes a gente fica centrado exatamente em algumas questões bem concretas, bem materiais, bem mundanas. Às vezes a gente passa grande parte do dia, do nosso tempo, preocupado com uma escravidão estética, né? Com uma escravidão da ganância. Eu preciso trabalhar muito porque eu tenho que ter muito, e aí isso me escraviza, né? E a gente tem vivido hoje, né, principalmente nesse tempo agora, dessas pandemias, né? O que a gente tem vivido? Uma reflexão, de fato, o que é estar livre? Estar livre para cuidar do meu filho, estar livre para estar em casa, estar livre para fazer alguma coisa que eu gosto, paciência, serenidade, né? Então a gente vai ver que, na verdade, a liberdade em Cristo, ela é uma liberdade construída por cada um de nós a partir do momento que a gente faz uma autorreflexão. O que me prende? O que me escraviza? Será que eu sou escravo do relógio? Será que eu sou escravo da moda? Será que eu sou escravo do dinheiro? Será que eu sou escravo do egoísmo? Será que eu sou escravo da avareza, da intolerância? E como que eu posso me libertar? A única possibilidade da gente se libertar dessas amarras é através da nossa postura mais semelhante possível a Jesus. E a receita, como eu falei, né, é a gente tentar seguir e viver as bem-aventuranças. Então, a liberdade em Cristo é uma mudança de postura que faz com que a gente compreenda que só libertando das amarras, de tudo que eu falei, né, do egoísmo, ganância, do materialismo, é que a gente vai estar de fato livre para atender os desígnios evolutivos propostos pela espiritualidade e por Deus. Né? Que a gente consiga fazer essa reflexão, que a gente consiga pensar quem é hoje aquele que dita a minha conduta. Né? Quem é esse aí que é o autoritário que dita como eu devo me portar, me comportar e me relacionar? Né? Será que é alguém que usa da autoridade como Jesus para nos ensinar? Ou será que esse autoritarismo da mídia, né, do dinheiro, do poder, do tempo? E aí a gente tem que pensar o quanto eu, enquanto indivíduo, enquanto espírito em evolução, me submeto a determinadas escravidões. Porque é a partir da minha postura passiva ou ativa
que eu vou me submeter a determinada escravidão ou não. Então, a liberdade em Cristo, ela nos mostra que para a gente conseguir se libertar dessas amarras, a gente tem que começar a repensar primeiro os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações e tentar buscar nas bem-aventuranças um modelo prático para que a gente possa, de fato, fazer as transformações necessárias. A liberdade em Cristo é isso. Então, muito obrigada, boa noite, até o próximo capítulo aí que a gente vai dar continuidade ao estudo do livro. Obrigada.